paixão de mulher. Diana comenta que não achava que Sebastião fosse ficar tão mal. Gaivota confessa que também achou e se questiona se está sendo muito dura com ele. Ela ressalta que, quando pensa no que ele fez com ela, sente pena. A mulher percebe isso e pergunta se é por isso que ela está arrumada. Gaivota confirma, mas esclarece que foi o único vestido que comprou, pois as coisas em Nova York são muito caras. Danilo fica um pouco desorientado durante o trabalho. Carlos se despede do crítico culinário. Marcela fica preocupada por eles terem feito algo errado e diz que deveria ter feito algo diferente. Lemarcus tranquiliza a namorada e comenta que mudar algo de última hora pode piorar as coisas. Carlos chega na cozinha. O casal pergunta o que ele achou. O homem conta que o crítico não veio à cozinha e nem pediu para chamá-los. Lemarcus explica que isso é normal. Carlos concorda, mas confessa que estranhou por ele não ter dito nada e comenta que ele só elogiou o ambiente e perguntou sobre eles. Marcela fica triste ao pensar que o crítico não gostou da comida deles. Lemarcus a tranquiliza. Gaivota canta na cafeteria. Carlos agradece ao casal de cozinheiros e entrega um adiantamento a eles. Ele destaca que foram excelentes hoje na apresentação dos pratos. O casal agradece. Sebastião chega ao café. Danilo fica sem graça e apresenta a esposa. Ele afirma que não tem nada a ver com aquilo. Gaivota continua cantando lindamente. Lucrécia questiona o marido quantos filhos ele quer ter. Ivan conta que uns 3. A loira nega e diz que, depois de 3 filhos, vai ficar gordinha e com celulite. O homem desiste dos 3 filhos e diz que, se ela ficar desse jeito, vai acabar procurando outra. A mulher avisa que, se ele fizer isso, irão se separar. O Valerro pergunta se ela teria coragem de fazer isso. Lucrécia confirma e afirma que, se o lance do hotel fosse verdade, não estaria lá. Gaivota canta novamente uma música com indiretas para Sebastião. Danilo comenta com a esposa que ela já ouviu. Diana concorda com o marido. Teresa sai do palco após cantar. O Valerro vai atrás dela. Diana tenta ir atrás, mas Danilo impede. Sebastião entra no quarto da mulher. Gaivota manda ele ir embora. O homem não obedece e a beija. A jovem se afasta e dá um tapa no rosto dele. Ela ordena que ele vá embora. O Valerro afirma que eles precisam conversar, mesmo que seja pela última vez. Gaivota afirma que não quer mais vê-lo nem saber nada dele. Ela conta que pediu para Diana dizer que ela não estava lá para evitar isso. O homem ressalta que, se eles tivessem conversado, ela não estaria ali. A jovem tenta sair, mas Sebastião impede. Ele afirma que ela não vai sair até que conversem. Marcela tenta convencer o namorado a morarem juntos. Lemarcus enfatiza que ela não vai conseguir dormir no chão com ele e diz que ela quer fingir ser feita dele, mas sempre tem dinheiro no bolso, diferente dele, que está sempre liso. A mulher alfineta, dizendo que isso só acontece porque ele dá dinheiro para os outros. O homem lembra que eles viveram muito tempo em Paris sem nenhum centavo e ela nunca reclamou, e pergunta o que aconteceu. Marcela lembra que eles não estão mais em Paris, mas sim na Colômbia tentando construir um futuro juntos. Ela sai irritada. Gaivota, furiosa, questiona se ele está querendo falar sobre a mentira do sequestro. Sebastião nega e diz que sabe que tem alguém por trás disso. A jovem ironiza, dizendo que ele só descobriu isso agora, e que da última vez não pensava assim. O homem esclarece que a família não deu detalhes e privou ele de várias informações. Ele conta que ela desapareceu bem na hora em que foi acusada e pergunta o que ela queria que ele pensasse. Gaivota afirma que não importa quem inventou isso, e que o mais triste é ele ter acreditado. Ela diz que nada disso importa mais. Sebastião nega e admite que errou muito. Pede perdão à mulher. A colombiana perdoa ele e pergunta pela namorada dele. Ela questiona se ele disse que ia até ela ou se mentiu para ela também. Diana comenta com o marido que acha estranho Sebastião ter vindo na mesma noite ver Gaivota cantar. Danilo ressalta que ele pode não ter acreditado nela e diz que ela não sabe mentir. A mulher concorda, mas levanta a possibilidade de ele ter contado algo para Valerro. O homem nega. Diana insiste e diz que, por isso, ele passou a noite toda nervoso. Danilo conta que não disse nada sobre Gaivota, mas confessa que publicou uma foto da mulher no site do café e acredita que ele deve ter visto. A mulher fica espantada e diz que vai matá-lo. Martim vai até a casa da Paula. A mulher fica animada em vê-lo. Gaivota não acredita que Lúcia está morando com Sebastião por causa do vazamento no apartamento. O homem relata que,
Quando chegou da Colômbia, o apartamento da ex estava todo inundado. Gaivota pergunta se ela não tinha mais ninguém que pudesse ajudar. O Valerro nega e destaca que a mulher é amiga dele. Ele ressalta que os dois foram namorados e iam se casar. A mulher diz para ele ficar com a loira e não falar mais como se fosse passado, já que voltaram. Sebastião afirma que não voltou e conta que até tentou, mas foi um erro. Ele ressalta que Lúcia é amiga dele e que nada aconteceu entre eles. Gaivota enfatiza que veio da Colômbia até Nova York procurando por ele. O homem confessa que cometeu muitos erros, mas afirma que isso nunca foi sua intenção. A mulher diz para ele não ficar falando muito, pois não adianta mais, e enfatiza que arriscou tudo por ele. O Valerro afirma que fez o mesmo. Gaivota nega e ressalta que ele pode hoje estar com ela e amanhã com outra, sem nenhum problema, enquanto ela se entregou completamente e para sempre. Danilo destaca que não poderia deixar Sebastião na incerteza. Diana lembra que eles tinham concordado que essa decisão era de Gaivota, não deles. O homem discorda e diz que acredita que ele está realmente arrependido. A mulher ressalta que estão se arriscando pela Gaivota de muitas maneiras e afirma que essa foi a gota d'água. Martim conta que está pensando em transferir suas atividades para Bogotá. Júlia pergunta se não é arriscado. O homem explica que é, mas que pode fazer o trabalho pelo celular, pois trabalha com mercado de capitais. A matriarca fica confusa. Martim explica como funciona a profissão. Júlia comenta que parece muito importante. O homem concorda, mas ressalta que Paula é muito mais importante. Paula sugere que a mãe também invista. A mais velha lembra que Ivan cuida de todos os bens dela. Martim explica alguns exemplos de aplicações possíveis e diz que não veio para falar sobre ele. Júlia fica surpresa. O homem diz que veio pedir uma permissão, pois é muito importante ter a aprovação dela para pedir Paula em casamento. A jovem fica contente. Sebastião afirma que está apaixonado por ela desde a primeira vez que a viu e diz que nunca deixará de amá-la. Gaivota comenta que, quando eles brigam, ele pode ir atrás de Lúcia novamente. O homem ressalta que a loira não é mais que uma amiga e diz que sente apenas gratidão por ela. Ele afirma que Gaivota mudou a vida dele e o fez ver a vida de uma forma diferente, relatando que ela o fez enxergar felicidade até mesmo num cafezal. O Valerro implora por ela e diz que ela é a única coisa que quer. Gaivota se aproxima para beijá-lo, mas Diana chega. A jovem avisa que logo estará indo. Júlia diz para a filha que acha precipitado ela se casar tão rápido. Paula afirma que é diferente. Martim volta para a sala. A matriarca elogia o bom gosto do rapaz e diz que o pedido dele foi o que sempre sonhou para as filhas. Ela avisa que precisa marcar um almoço com a família para comemorar. Gaivota manda ele ir embora e seguir seu caminho, pois seguirá o próprio caminho. Ela afirma que o tempo ajudará a esquecer o que houve entre eles. Sebastião pergunta o motivo dela fazer isso e não dar outra chance para eles. A mulher afirma que tem outros planos. O Valerro pergunta quais são. Gaivota diz que não irá dizer, pois ele não está neles, e ressalta que a família dele nunca a aceitaria. Sebastião afirma que a família dele não importa, diz que respeita eles, mas que eles não decidem por ele. Teresa destaca que eles farão tudo para separá-los novamente e diz que nunca pedirá para ele escolher entre eles e ela. O Valerro pede para ela ficar com ele e construir uma vida juntos. A mulher afirma que ele partiu seu coração e que não se sente forte para lutar por ele. Ela pede para ele ir embora. Sebastião sai do quarto e vai embora do café. Diana vai até a amiga perguntar se ela está bem e sugere que ela vá se deitar. Gaivota nega e diz que prefere cantar do que pensar. Ela começa a cantar novamente. Sebastião chora enquanto ela canta. Danilo diz que Sebastião está arrasado. Diana afirma que, se ele quiser recuperar Teresa, custará muito. O homem enfatiza que todos cometem erros e que todos merecem uma segunda chance. Ele comenta que ela pensa igual a ele, mas não entende o que está acontecendo com a esposa. Gaivota termina de cantar e todos aplaudem. Júlia mostra ao futuro genro fotos dos filhos. Paula fica um pouco envergonhada. Martim se anima e comenta que queria ver mais fotos. A mais velha entrega o álbum a ele e diz que vai para o quarto descansar. O homem nega e diz que ele é quem precisa se retirar, pois vai embora para procurar um hotel. Paula pergunta à mãe se o namorado pode dormir ali, pois está tarde. Júlia aceita e diz que a casa tem muitos quartos desocupados. Ela esclarece que amanhã ele vai procurar um hotel e que vai pegar um drink para eles tomarem. Sebastião vê a ex dormindo no sofá e pergunta se ela está bem. Lúcia comenta que está sentindo dores na bexiga e enjoo.
Ela conta que tomou uns remédios e depois vai marcar um médico. A mulher pergunta como foi o coquetel. O Valerro conta que não foi e revela que encontrou Gaivota. Teresa chora copiosamente. Sebastião relata o que aconteceu. Lúcia ressalta que isso é mais uma prova de que a mulher não é vítima e que está até trabalhando ilegalmente. O Valerro concorda e diz que amanhã vai resolver isso com os donos do lugar. A loira pergunta se eles voltaram. Sebastião nega e diz que é difícil. A mulher pergunta se é por causa dela e diz que, se for, amanhã mesmo vai embora do apartamento. O Valerro nega e destaca que prefere ajudá-la, pois se sente melhor. Ele revela que Gaivota deixou claro que não quer saber dele e que vai pensar bem nas coisas para decidir o que fazer. Carmela encontra o agrônomo na cidade e conta que está indo buscar o dinheiro que a filha mandou. Leônidas fica contente e comenta que, pelo visto, a mulher está se dando bem em Nova York. A mais velha conta que ela manda uma parte do que ganha e que o dinheiro já dá para conseguir um lugar para vender arepas. Salinas revela que está indo para Nova York para o concurso de café e pergunta se ela quer mandar algo para a filha. Carmela concorda e se anima. Ela diz que vai organizar as coisas para mandar. Lucrécia conta para a amiga que estava paranoica no caso do Ivan e relata o que aconteceu. Ela confessa que se sente mal com o Dil. Lúcia recomenda que ela não tire o Dil ainda e que aproveite o casamento para depois engravidar. Ela conta para a amiga sobre Gaivota e diz que fica com raiva da colhedora não pagar pelo que faz. Lucrécia comenta que fica com medo quando Gaivota usa essa voz e pergunta o que ela está pensando. Lúcia comenta que planeja ligar para a imigração e contar que Gaivota está trabalhando ilegalmente. Sebastião conversa por telefone com Danilo. O homem explica que Diana só fez o que Gaivota pediu. O Valerro comenta que já imaginava e pergunta se a ideia da propaganda foi dele. Danilo concorda e diz que Diana não está falando mais com ele por causa disso. Sebastião se desculpa por ter causado problemas e pede outro favor. Diana comenta com a amiga que está furiosa com o marido e que está sem falar com ele. Gaivota destaca que ele não fez nada errado e diz que ele fez um grande favor, pois precisava desabafar com Sebastião. A mulher afirma que, se ela precisar, pode desabafar com ela. Teresa lembra que já sabe de tudo e comenta que tudo que Sebastião falou tocou o coração dele. Ela ressalta que demorou, mas entendeu que Valerro não é homem para ela, nem ela é a mulher certa para ele. Diana conta que pensava o mesmo, mas depois do que aconteceu mudou de ideia e diz que o homem vale a pena. Gaivota comenta que tem a impressão de que Sebastião desligou o coração dela, pois morre de amor por ele, mas toda vez que sente algo bom o sentimento parece ter sido estragado. Diana explica que isso se chama desgosto. A colombiana afirma que torce para que isso passe rápido, pois não quer mais se sentir assim, nem sentir essas coisas por ninguém. Diana pergunta se ela não vai contar a Valerro sobre a gravidez. Gaivota afirma que é por causa do bebê que não consegue perdoá-lo e diz que o que mais queria era ter uma família com ele. Danilo conta a Valerro sobre o curso que Gaivota está fazendo e faz elogios a ela. Sebastião pergunta como ela está trabalhando com ele. O homem confessa que isso é irresponsabilidade dele e conta que a mulher ama cantar e toda vez que sobe no palco ganha $150 de gorjetas. Ele revela que o faturamento do café dobrou. Sebastião destaca que ela já era assim na cidade da Colômbia, mas confessa que tem medo, pois ela está fazendo algo ilegal e arriscado. Danilo concorda e diz que não devem expor tanto assim. O Valerro pergunta onde ela está estudando no curso. O homem pede que ele jure que não aparecerá lá. Paixão de mulher. Carmela organiza algumas roupas para levar para a filha. Ela entrega ao agrônomo e pede para ele dizer a Gaivota que a abençoa. Leônidas comenta que, em pouco tempo, elas irão se encontrar. Ao chegar em casa, o agrônomo retira as roupas da bolsa para guardar na mala de viagem. Ele encontra a roupa de bebê. Arthur vai atrás de Aurélio para se desculpar pelo que aconteceu com Ivan e diz que, apesar de ficar feliz pelo teste ter dado certo, não queria prejudicá-lo. Ele esclarece que não quer o trabalho dele e propõe que trabalhem juntos. Aurélio afirma que Ivan deu o trabalho para ele e diz para se virar. Lucrécia recebe Márcia em casa. A mulher comenta sobre o dia do casamento e percebe que ela não queria ir com ela. Lucrécia finge não ouvir e diz para elas irem, pois o motorista já chegou. Ivan fala com alguns fornecedores sobre a carga. Carlos Mário elogia a pronúncia do parceiro. O Valerro avisa que precisa fazer uma documentação dele. Pablo Emílio entrega a lista de documentos. Carlos Mário se recusa e comenta que o sucesso do negócio está em não ter nada documentado e usar apenas laranjas.
Pablo Emílio explica que ele precisa justificar alguns ganhos e diz que a transação com a Café Elite será para justificar a transação legal. Carlos Mário insiste e nega. Ivan esclarece que venderá a carga pelo preço de exportação e todos ficam felizes, pois ele vai parar de se esconder das autoridades fiscais e poderá ter tudo no nome dele. Diana e Gaivota encontram um telão na Times Square escrito "Te amo, Gaivota". Sebastião aparece por trás delas. Teresa fica em dúvida se é realmente para ela e se questiona por que Sebastião faria isso. O Valerro responde afirmando que é porque a ama e diz que ainda não encontrou outra forma de gritar para o mundo inteiro que a ama. A mulher enfatiza que ele complica muito as coisas. Sebastião comenta que perdoá-lo já seria um bom começo. Gaivota concorda, mas destaca que é difícil. O homem entende e garante que só vai se separar dele morto. Ele mostra a pulseira de compromisso que fizeram na viagem. Gaivota perdoa-o e confessa que é muito difícil tirá-lo do coração. Ela explica que tentou, mas é impossível. Os dois se beijam apaixonados. Aurélio afia um facão. Arthur tenta convencê-lo a mudar de humor. O capataz comenta que trabalhou a vida toda na fazenda e quem vai levar o café que ele próprio cuidou para Nova York será ele. O gringo ressalta que precisam trabalhar juntos e pede ajuda dele para carregar o caminhão. Margarida observa os dois de longe e se retira. Aurélio comenta que nem sempre consegue ajudar e diz que, se ele quiser a ajuda dele, terá que ajudá-lo também. Sebastião pergunta à mulher o motivo de não ficar com ele e diz que pode levá-la para conhecer a cidade e o mar. A mulher conta que viu a mãe pelo avião e diz que está contente, que é maravilhoso. O Valerro afirma que eles têm muito o que conversar. Teresa concorda e diz para se preparar, pois tem muitas perguntas para fazer também. Sebastião afirma que não tem problemas, contanto que ela esteja com ele. A mulher avisa que só não poderá ser agora, pois precisa ir ao curso de café que está fazendo. O Valerro revela que estão trazendo o café do pai dele para Nova York para um concurso e ressalta que o café é dela também. Gaivota fica contente, mas esclarece que precisa ir. Sebastião pede para ela prometer separar um dia todo para eles e diz que mais tarde irá ao café para conversarem. Eles se despedem. Diana pergunta se a amiga tem alguma dúvida. Gaivota espera não estar cometendo o maior erro da vida, mas confessa que está feliz. A mulher afirma que isso significa que está tomando a decisão certa. Teresa espera que ele não parta o coração dela. Diana comenta que ninguém pode garantir isso, pois o amor é maravilhoso e horrível ao mesmo tempo, e que ela pode se arrepender por não arriscar. Ela logo se pergunta como Sebastião sabia que ela iria passar por ali. Lúcia vai até a clínica para fazer uma ultrassonografia. A médica mostra os batimentos cardíacos do bebê. Márcia gosta de um apartamento. Lucrécia sugere que procure algo mais moderno, pois o local parece casa de mafioso. A mulher afirma que está ótimo e que assim não precisa mudar nada. A loira afirma que, se for assim, elas terminarão e diz que pode levá-la ao hotel. Márcia conta que vai precisar de ajuda para a decoração. Lucrécia avisa que ela terá que esquecer dos anjos, das fontes, colunas romanas e todas as outras coisas. Carlos Mário assina algumas documentações da compra de café. Ele comenta que o sonho do pai era que ele fosse uma pessoa honesta e agora esse milagre aconteceu. Ivan pede para isso ficar apenas entre eles. Pablo Emílio diz que precisa abrir uma conta para, assim que receber a transferência, fazer a consignação. Carlos comenta que depois passa e pergunta a Valerro se já pode negociar com o pessoal. Pablo confirma, mas explica que precisa terminar todo o processo de exportação. Ivan explica que isso é para ter respaldo na operação e ninguém suspeitar de nada. Carlos afirma que é muito simples, pois ele mesmo terá que cuidar das coisas, e pede que o comprador faça um adiantamento para a consignação, pois precisa que entre dinheiro ainda esta semana para pagar muita gente. Ele reforça que quer resolver essa questão hoje mesmo. Ivan tenta opinar, mas Carlos Mário interrompe, dizendo para ele dar as contas da Café Elite nos Estados Unidos para poder consignar ainda hoje. Arthur avisa Aurélio que está indo embora. O capataz reclama por ele não cumprir as 8 horas de trabalho. O gringo ressalta que está indo para Nova York. Aurélio deseja boa sorte. Arthur comenta que a boa sorte será para os dois e se despede dele. Paula mostra o anel que ganhou de Martim para a irmã e o cunhado. Lemarcos elogia o anel e comenta que os negócios estão indo tão bem que ele já pode comprar um diamante daqueles. Martim concorda. Marcela questiona se a irmã está realmente apaixonada ou enrolando o rapaz. Paula rebate e pergunta se a irmã está desesperada ou aguentando Lemarcos por não ter escolha. O homem se retira e vai até Martim para conversar sobre o motivo da pressa em se casar.
O empresário conta que decidiu transferir as responsabilidades da empresa para a Colômbia, pois não acha apropriado chamar Paula para ir de um lado para outro e ressalta que Júlia não iria gostar. Marcela brinca, dizendo que ele quer preservar a virgindade da irmã. Paula repreende a irmã. A Valerro esclarece que é apenas uma piada. Martim não entende direito, mas concorda. Após ver uma casa, Márcia comenta que Lucrécia deve ter gostado. A loira confirma e pergunta como ela sabe. A mulher confessa que não gostou do lugar e diz que, apesar de ser grande, é muito simples. Ela destaca que terá que reformar tudo. Lucrécia nega e afirma que só precisa trocar algumas decorações e colocar uma estante de livros. Márcia pergunta o motivo e questiona se os livros vão servir para segurar a porta. Ela destaca que precisa colocar diversos espelhos enormes e poltronas grandes. A loira questiona se ela quer uma casa ou uma loja de antiquário. Márcia pergunta por que ela acha que tem mais bom gosto e destaca que, apesar de não ter o sobrenome e a educação dela, ainda é tão mulher quanto. Lucrécia concorda. Júlia pergunta ao filho por que Paula disse que ele estava quase se separando. Ivan comenta que Lucrécia às vezes é um pouco paranoica e ciumenta, mas que não é nada grave. A matriarca aconselha que ele tenha muito cuidado e pergunta o que acha de Martim. Ela confessa que gosta dele, mas o acha um pouco velho para Paula e não gosta que ele queira se casar tão rápido. Ivan ressalta que Martim é o melhor que Paula conseguiu e diz que vai ficar de olho nas coisas. Lemarcus conversa com a namorada sobre ela tratar Martim melhor. Marcela comenta que não gostou muito do rapaz, pois ele quer sempre se achar melhor que todo mundo. Lemarcus concorda. Lucrécia chega à residência. Paula mostra à cunhada a aliança. A loira fica impressionada. A Valerro brinca que é igual à da Marcela. Marcela rebate, afirmando que jamais usaria um daqueles. Paula esclarece que foi apenas uma piada. Ivan puxa a esposa e pergunta como foi com Márcia. Lucrécia enfatiza que foi uma tortura e diz que a mulher é insuportável. Arthur se encontra com o agrônomo na cidade. Ele nota que o rapaz está um pouco cabisbaixo. Leônidas comenta que fica tenso antes de viajar. O gringo diz que é igual e que tem muita coisa para conversar com Ivan antes de viajar. Ele se despede e diz que o verá em Nova York. Leônidas concorda. Júlia afirma que está muito feliz por Paula e conta sobre a atitude de Martim em pedir a permissão dela antes de pedir Paula em casamento. Ivan comenta que ele já está ganhando pontos com a sogra. O homem fica confuso e conta da vez que o cunhado fez o mesmo. Ele destaca que, apesar de algumas coisas, ainda há tradições que não devem ser ignoradas. Marcela discorda e ressalta que, se as tradições fossem tão importantes para a felicidade, não existiriam tantos divórcios por aí. Martim concorda, mas destaca que casamento trata de respeitar tradições familiares e compromissos. Ele enfatiza que os homens não são tão fáceis com compromissos e que, se não fizerem direito, podem abandonar o barco a qualquer hora. Júlia afirma que Otávio pensava o mesmo e que ele ficaria muito feliz em saber que ele se preocupa com tudo isso. Marcela discorda e conta que o pai não disse isso quando ela foi morar com Lemarcus. Ela destaca que ele entendia que nem todo mundo pode evoluir e entender o que realmente importa numa relação, que é a honestidade e a autenticidade, e que essas são as verdadeiras bênçãos do casamento. Após isso, a Valerro sai da mesa irritada pelas alfinetadas. Lemarcus tenta contornar a situação e diz que o problema não é deles dois. Ele pergunta o que a namorada acha. A mulher comenta que eles veem algumas coisas de formas diferentes. O homem lembra que ela não quer que ele compre o anel, mas que tenha dinheiro para isso. A Valerro nega e diz que quer que ele crie coragem e tome as rédeas do namoro. Ivan avisa que tem uma reunião e se despede deles. Após sair da casa, Márcia comenta que eles não querem vender a casa para eles. Carlos Mário comenta que os ricos são assim, não ligam para o progresso nem para o fato de os pobres melhorarem de vida. Ele afirma que aceitam na hora se tiverem dinheiro na mão. A mulher comenta sobre a enorme quantidade de documentos e diz que essas pessoas só aceitam quem tenha sobrenomes conhecidos. Carlos Mário enfatiza que o importante é ter dinheiro e pergunta se ela gostou da casa. Márcia concorda e diz que por isso trouxe ele lá. Sebastião pergunta se a ex está melhor. Lúcia conta que ainda tem um pouco de dor de cabeça e vontade de deitar, mas comenta que poderiam cozinhar algo ou ver uma série. Sebastião conta que irá sair. A loira pergunta para onde ele vai, mas logo deduz que ele vai se encontrar com a colombiana. O Valerro confirma. A mulher ressalta o que ele disse na noite anterior sobre Gaivota não querer vê-lo mais. Sebastião revela que combinaram se encontrar novamente para esclarecer tudo. Lúcia pergunta se ela perdoou ele e se ele perdoou ela.
O Valerro conta que Gaivota já o perdoou e afirma que não há nada a perdoar. A loira questiona se ele tem certeza e diz que não provaram que o sequestro de Otávio era mentira. Sebastião comenta que algumas coisas não precisam de provas, basta acreditar. Lúcia enfatiza que espera que ele não cometa o mesmo erro 2 vezes. O Valerro lembra que eles prometeram dar um tempo. Lemarcos pergunta à namorada o que ele precisa fazer para que ela acredite que não está brincando. Marcela comenta que eles estão deixando de realizar os próprios sonhos para realizar os dos outros. O homem pergunta se ela está chateada por ele ajudar os pais. A mulher nega e diz que só quer que ele pense nela e no futuro deles. Lemarcos reclama que não pode pensar no futuro enquanto a família dele passa por dificuldades e pergunta por que ela não tem um pouco de paciência. Marcela afirma que só quer entender o motivo dos irmãos dele não ajudarem e só ele mandar dinheiro. O homem explica que os irmãos não conseguem emprego e mal têm dinheiro para sobreviver. Ele lembra que o pai machucou o joelho e a mãe tem 68 anos, e diz que não pode mandar eles irem trabalhar. Lemarcos continua e diz que não pode abrir um restaurante enquanto a família dele passa por necessidades. Ivan mostra à esposa a embalagem do novo café. Lucrécia elogia e comenta que é outro nível. O Valerro diz que, se for sucesso, se consagram, e conta que vai levar alguns para Sebastião. A mulher revela que Gaivota está em Nova York e que Lúcia está preocupada com Sebastião, pois ele está bem acabado. Ivan pergunta se ele não tinha voltado com Lúcia. Lucrécia conta que Sebastião não gosta nem toca nela. O Valerro afirma que o irmão é estranho, pois mora junto com Lúcia e não tem nada com ela. A loira explica que Sebastião está apaixonado por Gaivota. Ivan desdenha e comenta que todos os homens são iguais, menos Sebastião, que é um idiota. Lucrécia diz para ele ajudar o irmão. O Valerro nega e enfatiza que é a pior pessoa para isso. Ele ressalta que o irmão sabe com que mulher está se metendo. Wilson Brizenho mostra a irmã a casa do patrão e conta que, em pouco tempo, terá condições de comprar um pedaço de terra para eles. Margarida comenta que ele parece bem ambicioso. O homem pergunta qual é o problema da irmã nunca estar feliz. A mulher responde que está contente, mas destaca que não entende ele ter roubado um armazém com todo o dinheiro que tem. Ela pede explicações ao irmão. Wilson se recusa e diz que não pode. Margarida diz que, se não explicar, chamará o delegado e contará que ele está inventando a história de ser cúmplice de Gaivota. Marcela se desculpa com o namorado e lamenta o que aconteceu. O homem confessa que a família passou por dificuldades quando ele era jovem e conta que a família toda se juntou para que ele se formasse chefe. Ele diz que é por isso que ajudam eles. A Valerro comenta que entende a situação, mas ressalta que, se eles tivessem o próprio negócio, poderiam ajudar muito mais. Wilson diz que não pode revelar quem mandou e o motivo. Margarida comenta que deve ter sido o patrão dele, mas não sabe o motivo. Ele questiona por que um homem com tanto dinheiro quer manchar a imagem de 2 mulheres que nunca machucaram ninguém. O homem afirma que, se contar algo, matam eles. Margarida lembra que eles esqueceram o passado na roça, onde só aprenderam a matar e roubar. Ela destaca que até o filho teve que deixar para trás. Wilson diz que respeita a vida dela e pede que ela faça o mesmo com a dele, ou então irão brigar. Margarida comenta que a mulher que ele prejudicou não só perdeu o trabalho, mas tudo, e que Gaivota era amiga dela. O homem pergunta quem é mais importante na vida dela, ele ou Gaivota. A mulher ironiza, perguntando se ele realmente quer que responda. Wilson pede que ela tenha cuidado com o que vai contar, ou então irão matá-lo. Margarida diz para ele ficar tranquilo, pois não irá mais vê-la. Ivan conta que desistiu de comprar o apartamento e revela que quer morar numa casa ao norte, perto da escola de aviação, pois quer aprender a pilotar avião. Lucrécia pergunta o motivo disso agora e estranha a mudança repentina dele em relação à perspectiva com o café. Arthur encontra Margarida na cidade tarde da noite e pergunta o que ela está fazendo naquele horário. A mulher responde que está comprando umas coisas. O gringo deseja boa sorte para ela e diz que está indo para o aeroporto. Margarida vai até ele e diz que deve explicações. O homem nega e diz que está feliz por ela. Lúcia vai até o quarto para pegar o celular de Sebastião. Após algumas tentativas, consegue desbloquear o aparelho e tenta procurar o número de alguém. O Valerro vai até o quarto e vê ela vasculhando o local. Paixão de mulher. Lúcia se desculpa por estar mexendo nas coisas dele e inventa que está procurando algum remédio para dor de cabeça. O homem pega um frasco de remédio e entrega a ela. Aurélio encontra o gringo e a Margarida na cidade. Ele pergunta se está interrompendo algo.
Arthur nega e explica que está apenas se despedindo da amiga. O capataz observa que quem se despede muitas vezes é porque não quer partir. O gringo se despede definitivamente da mulher e vai embora. Aurélio observa que ela não tinha dito que se encontraria com o tonto. Margarida esclarece que estava esperando o jipe quando ele chegou e diz que pode contar tudo a ele se pagar uma cerveja. Sebastião se arruma e sai de casa. Lúcia o acompanha através do compartilhamento de rastreamento do celular. O Valerro vai até a cafeteria. Gaivota canta lindamente enquanto caminha pelo café e para em frente ao amado. Ela volta ao palco e dedica a próxima música a uma pessoa especial. Lúcia pesquisa o site do local e vê a foto de Gaivota no show. Aurélio fica surpreso ao saber que Margarida tem um irmão. A mulher conta que ele trabalha para o baixinho que estava no casamento do Ivan. Aurélio revela que ele é filho do seu Pedro e conta que Otávio disse que o rapaz faz coisas sujas, por isso Pedro não fala com ele. Ele observa que estranha o fato de Ivan ser amigo dele e pergunta o que o irmão dela faz com Carlos. Margarida comenta, receosa, que ele deve ser motorista. O capataz afirma que ele deve ganhar muito bem e pergunta o motivo de ela não ter contado sobre ele. A mulher disfarça e diz que só não falou porque o irmão ligou de repente. Ela questiona, de forma divertida, se precisa informar quantas vezes vai ao banheiro. Aurélio nega e destaca que é pela segurança dela. Gaivota comenta com o amado que nunca imaginou que estaria em Nova York. Sebastião pergunta como ela fez para chegar lá. A mulher explica que não foi fácil, mas isso é o que a torna bonita, e conta que, apesar de sentir saudades da mãe e da amiga, em Nova York conheceu pessoas que são como anjos. Ela enfatiza que aprendeu muitas coisas com Diana e Danilo. O Valerro questiona como ela conheceu esses dois. Gaivota relata que, após encontrá-lo, foi comprar um cachorro-quente e o vendedor contou sobre o casal que ajuda colombianos. O homem confessa que, depois do ocorrido, não parou um dia de procurá-la. A mulher revela que o viu e conta que só não falou nada porque estava muito magoada com ele. Sebastião observa que será difícil reparar todo o dano que causou. Gaivota concorda, mas ressalta que ele disse que ia tentar. O homem confirma e diz que, pelo resto da vida, fará isso. A mulher se aproxima para beijá-lo, mas vê Leônidas entrar. Ela se levanta animada e vai cumprimentar o amigo. Gaivota apresenta o amigo para o casal e o leva para se sentar com Sebastião. O agrônomo explica que veio porque queria trazer as coisas que Carmela pediu para trazer. A mulher pergunta pela mãe. O homem conta que ela está animada porque vai montar uma barraca de arepas com a maracuxa. Gaivota fica contente e comenta que a amiga adotou a mãe. Leônidas conta que Carmela mandou trazer arepas e doce de leite para o casal que abrigou ela, além de algumas roupas. A mulher agradece e diz que vai pegar um café para eles. Ela leva as coisas que a mãe mandou para Diana e Danilo experimentarem. Paula organiza com o noivo os convidados do casamento. Martim diz que verá os convidados dele depois e conta que está com uma dor de cabeça terrível. A mulher reclama de sua mãe ter feito essa coisa chata. O homem diz entender a Júlia e conta que, se ela conhecesse a mãe dele, já teria colocado ele para fora. Paula comenta que amanhã tem um longo dia e conta que precisa mandar fazer os convites e ver as coisas da lista de presentes. Martim rejeita, dizendo que faltam 6 meses e ainda muito tempo pela frente. A mulher ressalta que precisa resolver isso antes e diz que amanhã quer ver Lucrécia também, pois eles estão para se mudar e podem ficar com o apartamento deles. O homem diz que é uma boa notícia. Paula pergunta se ele não quer que ela vá para o quarto com ele. Martim nega e diz para ela continuar vendo as coisas do casamento, enquanto ele vai se deitar para ver se a dor de cabeça passa. Leônidas se desculpa por chegar de repente e diz que não sabia que ele estaria lá. Sebastião tranquiliza-o, mas pergunta o motivo de ele estar na cidade. O agrônomo conta que vai ao concurso e diz que pensava que Ivan tinha contado. O Valerro comenta que o irmão havia dito que viria amanhã, mas não falou nada sobre ele. Leônidas conta que veio por conta própria e diz que recebeu o convite no dia da degustação do café. Ele afirma que o Valerro não faz ideia do café que vai experimentar e diz que é fora de série. Sebastião observa que o pai ficaria muito feliz, pois sempre lutou por isso. Salinas concorda e diz que não tem a menor dúvida sobre isso. O Valerro pergunta se ele veio ver Gaivota. Leônidas confessa que, em parte, sim, e diz que, pelo visto, chegou tarde. Sebastião enfatiza que ele chegou tarde desde o dia em que a viu na cidade e observa que não entende porque ele ainda continua atrás dela. Salinas afirma que sabe, mas ressalta que estará presente sempre que ela precisar dele. O Valerro comenta que isso pode criar uma situação incômoda.
O agrônomo nega e observa que Teresa é quem decidirá isso. Gaivota chega animada com café e um lanche para o amigo. Aurélio e Margarida dançam no bar. Ele confessa que ficou com ciúmes ao vê-la com o gringo. A mulher observa que não há razão para ele ficar com ciúmes, pois o tonto está apaixonado por Paula e destaca que o Valerro já arrumou um substituto. Aurélio comenta que não gostou de Martim e relembra a conversa do casal no carro. Ele revela que acha que o homem está interessado no dinheiro dos Valejos e diz que ele parece ser muito interesseiro. Martim liga para um amigo em Barcelona e pede dados de um cartão de crédito com bom limite para compras internacionais, pois está na Colômbia. O homem pergunta se ele voltou para o país natal. Martim confirma e observa que achou um ótimo local para mineração. O hacker consegue um cartão Black com limite de 5.000 euros. Leônidas diz que irá ligar para Carmela, pois havia prometido. Sebastião avisa que vai embora, pois assim eles ficam à vontade. Gaivota nega e pede para ele ficar. Leônidas diz que vai embora e não tem problemas. A mulher nega e observa que nenhum dos dois precisa ir. O Valerro afirma que não há problema e sugere que ela ligue para Carmela e converse com ela. O agrônomo comenta que está cansado da viagem e precisa ir atrás de um hotel. Sebastião insiste em ir embora e diz que precisa acordar cedo amanhã. Ele beija a amada e vai embora. Gaivota vai atrás dele e pede desculpas. Sebastião observa que eles têm muitas coisas para conversar e justo agora ele chega. A mulher esclarece que não tem culpa disso. O Valerro ressalta que o agrônomo queria ir embora, mas ela não deixou, e observa que, no fundo, ela não quer. Gaivota destaca que isso seria muita grosseria com uma pessoa que sempre a tratou bem e foi muito gentil com a mãe dela. O homem ironiza o fato de ter sido um idiota e observa que o que mais o incomoda é saber que Leônidas está apaixonado por ela. A mulher nega e diz que ele demonstrou ser um bom amigo. Sebastião observa que ela olha para o agrônomo de uma forma diferente de como olha para ele e ressalta que todas as músicas que ela dedicou a ele são tristes e cheias de rancor. Ele comenta que percebe a tristeza nos olhos dela quando está perto dele e observa que os olhos dela se iluminaram quando viu Leônidas. Gaivota destaca que sofreu muito por ele e diz que também queria sentir apenas coisas boas por ele. O homem concorda, mas pergunta o que ela precisa para que tudo seja como antes. A mulher observa que não precisa ser como antes, pois passou por muitas coisas nos últimos tempos e agora é outro momento. Ela destaca que ambos mudaram muito desde que se conheceram. O Valerro pergunta o que ela quer dizer com isso. Gaivota afirma que agora é outra Gaivota e ele também é outro Sebastião. Ela pede para eles recomeçarem do zero e verem se agora será possível se apaixonarem novamente. O homem aceita a proposta e a convida para ir com ele ao concurso. Gaivota observa que adoraria ir, mas ainda não está pronta para ver Ivan. Sebastião avisa que, assim que sair do concurso, irá vê-la. Os dois se beijam em despedida. Margarida e Aurélio chegam à fazenda depois do bar. Eles encontram Maracuxa na cozinha. A venezuelana comenta sobre o calor e diz que deve chover. O capataz observa que seria bom, pois o café está precisando de água. Maracuxa pergunta à amiga sobre o parente dela. Margarida diz que ele está bem e avisa que amanhã ela conta tudo direitinho. A mulher se despede dos dois e vai para o quarto. Aurélio comenta que Maracuxa é uma pessoa muito boa e sempre pensa em todo mundo. Margarida observa que ela está sempre pensando nele e pergunta o que ele faria se ela tivesse ficado com Arthur. Ela questiona se ele teria ficado com Maracuxa. O homem diz que provavelmente, pois ela é uma boa mulher. Margarida observa que ele foi bobo e diz que perdeu a chance com ela. Aurélio nega e destaca que agora tem ela. Os dois começam a dançar agarradinhos. Leônidas lamenta e diz que não sabia que ela tinha voltado com Sebastião. Ele afirma que não queria que eles brigassem por causa dele. Gaivota observa que eles não brigaram e nem voltaram. Ela esclarece que está vendo se será possível ela e Valerro se apaixonarem novamente. O agrônomo pergunta se ela quer isso. A mulher observa que quer tentar para saber. Salinas pede para ela prometer que não vai mais sofrer. Gaivota promete e observa que o Valerro também sofreu muito e por isso dará essa chance novamente. Sebastião chega em casa e encontra uma carta de Lúcia se despedindo. Ele relembra a conversa que teve com Gaivota e liga para a irmã para contar que Lúcia foi embora. Marcela comemora e torce para que ela nunca mais volte. O Valerro diz para ela não falar isso e revela que encontrou Gaivota. A mulher se anima e pergunta como ela está. Sebastião conta que ela está bem e bastante linda, mas ainda está um pouco chateada. Ele pergunta à irmã o que precisa fazer. Marcela diz para ele nunca mais se separar de Gaivota,
independente do que aconteça. Gaivota agradece a mãe pelas coisas que mandou e diz que já entregou a Diana e Danilo. Carmela conta que mandou uma surpresa e pergunta se ela gostou. A jovem fica curiosa e pergunta o que é. A mais velha diz para ela procurar e depois dizer o que achou. Gaivota agradece por tudo e avisa que amanhã retornará para falar sobre a surpresa. Ela comenta com um amigo que a mãe mandou uma surpresa também. Leônidas confirma e diz que sabe o que é. Ele se desculpa e esclarece que teve que tirar as coisas da bolsa para guardar na mala e viu uma roupinha de bebê. Teresa fica surpresa e revela que está grávida. O homem pergunta se Valerro já sabe. Gaivota nega e diz que é por isso que quer dar outra chance para ele. Ela afirma que ainda não contou, pois virou tudo uma confusão e diz que fica emocionada em saber que vai contar a ele. Leônidas afirma que, independentemente de qualquer coisa, espera que os dois fiquem bem e diz que ela pode contar com ele para tudo o que precisar. Gaivota abraça o amigo em agradecimento. No dia seguinte, ela olha a surpresa que a mãe mandou e fica emocionada. Diana entra no quarto e fica feliz ao ver a roupinha. Ela comenta que a jovem não tinha contado sobre o amigo. Gaivota explica que ele é o amigo que estava na África e conta que ele veio para participar do concurso que o café que ela plantou está participando. Diana comenta que Sebastião tem muitos ciúmes dele. A jovem confirma e observa que é sem sentido, pois Salinas nunca deu em cima dela. Diana destaca que nem é preciso e conta que percebeu o jeito como ele olha para ela. Gaivota tenta negar, porém, a mais velha ressalta que Valerro não é o único homem na Terra. Sebastião encontra o irmão e Arthur para ir ao concurso. Salinas chega ao local. Todos se cumprimentam. Os valejos vão à frente para o evento. Arthur pergunta ao agrônomo o que aconteceu com Gaivota. Leônidas observa que Sebastião tem o coração dela há muito tempo. O gringo confessa que não entende e destaca que ele errou. Salinas observa que a mulher ama muito Valerro. Lúcia conta ao pai sobre ter saído da casa de Sebastião e diz que não contou para ele sobre a gravidez, pois precisa de calma para não perder o bebê. Eduardo relata que fez de tudo para pagar as contas e diz que precisa de $200.000 para dar um jeito em um negócio. Ele conta que um bar no Porto é ouro puro e diz que pensou em revendê-lo. A mulher fica incrédula. O homem conta que, se não pagar o que deve, irão matá-lo na rua ou ele será preso. Lúcia observa que ele precisa arrumar um advogado que resolva essa situação antes que aconteça uma dessas duas coisas. Eduardo afirma que já fez isso, mas só fez encher os bolsos do advogado e insiste para que ela conte que está grávida para Sebastião, para que assim tenha direito aos 25%. Paula nota que o noivo está um pouco preocupado. Martim tranquiliza-a e diz que está com saudades de ficar com ela, pois se sente incomodado na casa da mãe dela. A mulher observa que não vê a hora do irmão entregar o apartamento para que fiquem juntos. O homem concorda e pede para ela deixá-lo a sós para terminar uma transação, mas observa que, em 15 minutos, ele será todo dela. Paula aceita e se retira do local. Os jurados do concurso começam a avaliar os produtos. Ivan pergunta o que o agrônomo acha disso tudo. Leônidas observa que eles vão se sair bem. O Valerro afirma que, se ficarem entre os 10 primeiros, já estará bom. Sebastião comenta que está mais otimista. Arthur concorda e diz que talvez fiquem entre os 5 primeiros. Leônidas encontra um amigo no concurso e o apresenta aos colegas. Sebastião e o rapaz já se conhecem. Ivan pergunta ao agrônomo quem é o rapaz. Sebastião conta ao irmão que ele é um homem muito respeitado e importante no ramo do café. Leônidas confirma e revela que fez um curso com ele há 10 anos no Reino Unido, mas não imaginava que ele fosse lembrar dele. Paixão de mulher. Eduardo pede à filha que ela dê as joias dela e da mãe para que ele possa vender. Lúcia nega e ressalta que elas são as únicas coisas que tem da mãe. O homem diz para ela não ser sentimental e observa que, hoje em dia, quase não dá para usá-las devido à criminalidade. Ele pergunta se a filha vai ou não entregar as joias. A mulher diz para ele passar amanhã na casa de Loreta. Eduardo tenta vender à filha 2 quadros. Lúcia diz para ele não fazê-la passar mais vergonha e frisa que, se casar com Sebastião, irá para a Colômbia. Danilo conta à esposa que Gaivota ganhou $185 de gorjetas na noite anterior. Ele percebe que a esposa está preocupada com a amiga e comenta que ela será a que mais vai sofrer quando ela for embora. Diana concorda e confessa que Gaivota tem sido uma ótima companhia. Ela comenta sobre o bebê e a roupa que Carmela mandou. O homem observa que por isso eles precisavam ajudar um pouco mais. A mulher concorda,
mas diz que ficou um pouco receosa. Lúcia chega à cafeteria e é atendida pelo casal. Paula e o noivo vão até uma loja para olhar alguns móveis. Martim fica preocupado pelos preços estarem em dólares e por alguns produtos estarem bastante caros. Diana pergunta quem é a mulher. Lúcia se apresenta e observa que é namorada de Sebastião Valerro. Diana diz que Teresa não está hoje e conta que ela saiu, mas não disse a hora que voltaria. Gaivota entra no local e se depara com Lúcia. A loira questiona se a mulher não tinha saído. A colombiana pergunta o que ela está fazendo lá. Gaivota afirma que precisa conversar com ela por 10 minutos. O apresentador do concurso anuncia que o café colombiano do Semilas ficou empatado em segundo lugar. Os valejos comemoram e parabenizam Arthur. Sebastião conta que irá ligar para Aurélio para contar a novidade. Leônidas comenta que precisa ver o valor que o café será vendido, pois, depois do concurso, o preço vai oscilar em $60. Ivan ressalta que não irá aplicar isso, pois o do Semilas já foi vendido. Sebastião fica surpreso. Ivan diz que depois irá explicar no escritório. Leônidas afirma que é um desperdício trazer o café para o concurso e não lançá-lo no mercado. O Valerro ressalta que já está decidido e diz que só trouxe para ganhar o certificado. Gaivota afirma que Sebastião contou tudo sobre eles e lamenta por ela ter passado por tantos momentos ruins. Lúcia diz que o Valerro a trata muito bem e comenta que acredita que, por eles terem passado muito tempo juntos, acabaram se tornando grandes amigos. Teresa pergunta o motivo dela ter vindo até ela. A loira afirma que apareceu novamente, mas dessa vez tarde demais, e diz que havia convidado Sebastião para ir à casa de uma amiga. Ela relata que ficaram muito tempo juntos e se divertiram bastante, surgindo uma segunda possibilidade. Gaivota indaga novamente o motivo dela ter vindo e diz que até agora ainda não entendeu. Lúcia ressalta que ouviu diversas vezes a história de amor deles dois se transformar em ódio e afirma que foi ela quem ficou ao lado de Sebastião nos momentos ruins, revelando que está grávida de Valerro. Paula continua olhando alguns móveis caros e luxuosos. Martim fica preocupado e diz que irá fazer uma ligação de trabalho. Ele pede um cartão com o triplo do limite, pois esse não vai servir. O hacker diz que vai ver o que consegue. Martim disfarça e volta para a noiva. Gaivota observa que não acredita em nada do que ela está dizendo. Lúcia diz que provavelmente Sebastião deve ter dito que não aconteceu nada entre eles. A colombiana confirma e questiona se a mulher não cansa de perturbar as pessoas. A loira ressalta que ia se casar com Valerro até ela atrapalhar tudo. Gaivota nega e observa que eles tinham terminado quando Sebastião chegou à fazenda. Lúcia enfatiza que foi ela quem terminou com Valerro. Teresa salienta que Sebastião tinha dito que só queria ser amigo dela. A loira fica surpresa e diz que não foi o que ele demonstrou. Gaivota afirma que foi isso que ele demonstrou e diz que, caso contrário, ele não teria convidado ela para o casamento de Lucrécia. Ela observa que a mulher não se cansa, mesmo vendo as outras pessoas felizes, e questiona se isso não é uma forma estranha de gostar de alguém. Lúcia relata que, depois que veio a Nova York, estava determinada a deixar Sebastião após vê-lo triste por causa dela, pois ninguém quer um homem que pensa em outra mulher. Ela frisa que todos os dias, antes de vir a Nova York, ele só demonstrou o amor que ainda tem por ela e que ainda são perfeitos um para o outro. Ivan diz que fez negócios com grandes empresários espanhóis. Sebastião questiona o nome deles. O Valerro inventa que se chamam Salamanca. Sebastião frisa que nunca ouviu falar nessa marca e questiona se ele tem certeza de que irão pagar todo esse valor pelo café. Ivan confirma e diz que a única dúvida é como irão semear esse café na fazenda toda. Sebastião diz para ele ter calma e observa que isso é um trabalho para Aurélio e Arthur decidirem. Ele ressalta que o dinheiro do lucro será reinvestido na empresa. Ivan relembra a fala de Carlos Mário sobre arranjar um testa de ferro para levar a culpa caso algo dê errado. Ele diz ao irmão que vai precisar da ajuda dele. Lúcia afirma que ela e Sebastião se dão tão bem porque ambos gostam das mesmas coisas. Ela ressalta que Valerro não é um camponês como ela ou como Otávio. Gaivota observa que isso foi o que sustentou a família Valerro e diz que as mãos dos camponeses são as que colocam comida na mesa dela. Ela frisa que a mulher vai embora. Lúcia entrega fotos da ultrassom que fez e diz que esse é o bebê deles dois. Ivan propõe que o irmão cuide do café especial e diz que, assim, ele ajuda a família. Sebastião gosta da ideia e diz que pretende voltar, mas frisa que isso não depende só dele. O mais velho questiona se é Gaivota. Sebastião confirma e diz que provavelmente ela deve querer voltar por causa da mãe dela. Ele ressalta que dará a resposta ainda hoje. Ivan fala que não quer saber desse relacionamento,
mas enfatiza para ele não ser tão ingênuo. Lúcia afirma que os últimos dias têm sido muito difíceis e diz que quase teve um aborto. Ela conta que o médico disse que está com uma gravidez de risco e que o estresse que está passando pode acabar matando ela e o bebê. Gaivota questiona o motivo e indaga se ela não tem tanta certeza sobre os sentimentos de Sebastião. Lúcia nega e diz que, enquanto estiver em Nova York, Valerro dificilmente aceitará o bebê. A colombiana observa que ela sabia bem onde estava se metendo. A loira dramatiza e diz que não quer ser uma mãe solo, frisa que quer que o filho tenha uma família. Ela afirma que a presença dela no país interfere na decisão do filho ter ou não um pai. Gaivota ressalta que a decisão de Sebastião ficar com ela não é dela e diz que não serviu para nada ela ter vindo até ela. Martim tenta falar de negócios com Júlia, mas Bernardo chega em casa. O Valerro diz que está cansado e precisa descansar. Júlia impede e pede para o filho contar sobre a viagem. Martim concorda e pergunta um pouco sobre o trabalho dele. Bernardo conta que terá que fazer uma campanha mais social e verde. Martim observa que é importante a propaganda, pois a sociedade consumista insiste que as pessoas tomem decisões mais conscientes para cuidar do planeta. O Valerro concorda e começa a contar sobre as comidas do país e os restaurantes que visitou. Martim comenta que conhece o lugar que ele foi e conta que à noite o local vira um bar gay. Paula pergunta se o irmão foi lá. Júlia questiona o que o filho estava fazendo em um lugar desses. Bernardo fica tenso. Lúcia afirma que sabe que a rival não é uma má pessoa e diz que elas só tiveram a má sorte de se apaixonar pelo mesmo homem. Ela frisa que só precisa que ela desapareça para poder construir a família com Valerro e implora para que o bebê se afaste de Sebastião. A loira se retira do café. Diana vai consolar a amiga. Bernardo esclarece que é um restaurante normal e observa que era uma oportunidade de negócios para a empresa. Júlia concorda, mas frisa que é importante que ele não se relacione com esse tipo de gente. Martim comenta que os gays são muito unidos e muitas vezes acabam fazendo negócios entre eles. Bernardo observa que eles falam como se fossem uma raça não humana e diz que acha isso ridículo. Paula comenta que o irmão não pensava assim até o dia em que se agarrou com o cara na cidade. Júlia fica confusa. A mulher relata para a mãe o que aconteceu e conta que Carlos estava dando mole para Bernardo. A matriarca fica espantada. Bernardo, nervoso, se justifica dizendo que foi por isso que bateu nele para parar. Paula frisa que não entende como Marcela trabalha no restaurante depois do que aconteceu. Júlia afirma que não entende o motivo de ninguém ter contado nada a ela. Bernardo ressalta que ninguém perguntou nada a ele e diz que o importante é que eles tenham trabalho. Paula e o noivo trocam olhares de desconfiança. Bernardo diz que está cansado e não quer falar sobre isso. Marcela e o namorado planejam alguns pratos. Carlos entra na cozinha e comenta que a resenha chegou. Ele entrega o jornal para os dois e pede para que leiam. Marcela comenta, ao ler o texto, começa a comemorar. Todos comemoram a resenha. Carlos conta que José Maria ligou, pois quer se desculpar com eles, pois naquele dia teve alguns problemas pessoais, e diz que quer vir para agradecer aos chefes pessoalmente. Gaivota comenta que se sente uma burra por não ter contado sobre a gravidez a Sebastião. Diana pergunta se ela acredita mesmo em Lúcia e diz que não acredita. Teresa ressalta que a loira mostrou a foto da ultrassom. Diana observa que Sebastião fez de tudo para reconquistá-la e afirma que uma pessoa não faz isso quando está comprometida com outra. Gaivota ressalta que os dois não têm nada e diz que, pelo que entendeu, eles estavam tendo algo enquanto ela não apareceu. Ela afirma que só fez burrada e diz que a mãe estava certa. Diana salienta que isso parece uma estratégia bem pensada. Teresa observa que Lúcia está grávida de Sebastião. Diana tenta defender Valerro, mas Gaivota afirma que quem ama não dorme com os outros. A mulher ressalta que a amiga não pode acreditar em tudo o que Lúcia disse. Gaivota observa que é por tudo que Sebastião não contou e comenta que ela é a prova viva de tudo o que passou para voltar a acreditar nele. Ela tem um mal-estar. Diana tranquiliza-a e vai pegar um copo de água para ela. Lemarcos recebe ligação de um irmão sobre a instalação da bomba de água. O homem conta que o político da região pediu a parte dele para instalar a bomba. O cozinheiro ressalta que está pagando a bomba com o próprio dinheiro. O homem comenta que eles consideram como obra pública e podem até chamar a polícia para parar tudo. Ele conta que estão cobrando 5 milhões. Lemarcos fica furioso e diz que não tem todo esse dinheiro. O homem tranquiliza o irmão e diz que não tem problema, pois o que vale é a intenção. O hacker liga para o parceiro cobrando os 1 milhão de e-mails que ele ia mandar como pagamento. Martim comenta que estava ocupado para enviar.
O hacker ameaça e afirma que tem o endereço de onde ele está e pode fazer umas ligações, e a Interpol vai bater na porta dele. Martin diz para ele não ser idiota ao ameaçá-lo. O hacker observa que está cansado de financiar a vida de luxo dele e diz que, se não enviar $15.000 em 1 hora, vai ferrá-lo. Martin promete pagar, mas diz que não consegue em 1 hora. O hacker diz que é até meia-noite, no horário de Madrid. Diana comenta que se sente mal por ela e Danilo terem insistido tanto para ela voltar com Sebastião. Gaivota afirma que não faz nada que não quer e diz que está se sentindo tão vazia que não consegue sentir nada. Diana observa que isso é normal, pois ela acabou de receber uma notícia muito dura, e diz para ela pensar em todas as coisas boas que está fazendo. Ela conta que precisa manter a cabeça ocupada. Gaivota se desculpa, mas afirma que o que mais quer é sumir do país e voltar para a Colômbia. Diana confessa que entende ela, mas ressalta todas as coisas que ela planejou. Teresa observa que faz isso lá na Colômbia e diz que não quer ficar mais no país para que Sebastião não venha atrás dela com mais desculpas. Diana afirma que vai fazer o que ela decidir, mas pede para ela pensar bem. Gaivota comenta que é muito grata por tudo o que ela fez por ela, mas ressalta que não quer ficar mais lá. A mulher observa que esse é o menor dos problemas e diz para ela pensar em si mesma e em tudo o que quer fazer, para que não tome decisões precipitadas por causa da dor ou tristeza. Ela frisa para ela pensar no bebê. Sebastião conversa animado com a irmã sobre Gaivota. Marcela ressalta para ele não deixar ninguém estragar o amor dos dois e diz para ele acreditar nela, independente do que digam ou façam. Bernardo chega no restaurante. Marcela se despede de Sebastião para falar com o recém-chegado de viagem. Ela pergunta como foi a viagem. Bernardo conta que foi boa e pergunta com quem ela estava falando. A mulher conta que era com Sebastião e revela que ele irá voltar para a Colômbia para administrar o café especial do pai. O homem fica surpreso e diz que a dupla vai fazer sucesso. Carlos diz a Lemarcos para não pagar nenhum centavo ao vereador e ressalta que o rapaz está fazendo algo que era para o governo ter feito. Lemarcos observa que o bairro todo está comemorando e ressalta que só quem passa por falta d'água sabe a importância dela. Ele afirma que os pais estão muito velhos para ficarem carregando baldes de água. Carlos observa que as coisas precisam ser feitas como devem ser e alerta que isso pode causar uma dor de cabeça ou algo muito mais grave. Danilo diz para Gaivota sair para espairecer um pouco. Leônidas chega no café e Gaivota vai até ele para conversar. O agrônomo conta que o café de Otávio ficou em segundo lugar. Teresa fica feliz, mas não demonstra tanta alegria. Salinas questiona se ela está bem. A mulher confessa que aconteceu de tudo e revela o que aconteceu. Leônidas indaga o que ela pretende fazer. Gaivota ressalta que irá obedecer e ir embora. O agrônomo observa que ela também está grávida, esperando um filho dele. Teresa afirma que ele nunca saberá disso. O homem pergunta se ela não vai contar. Gaivota observa que Sebastião é de Nova York e a vida dele tem que ser lá. Ela ressalta que, toda vez que eles tentam se aproximar, acontece alguma coisa, e afirma que a família dele a odeia. Leônidas pergunta o que ela quer que ele faça para ajudá-la. Teresa observa que quer trabalhar com ele e diz que está disposta a fazer de tudo. O homem diz para ela se acalmar e deixar para resolver as coisas quando voltar para Bogotá, pois ela não pode se estressar por causa do bebê. Gaivota nega e diz que quer voltar para casa ainda hoje. Leônidas pede para ela esperar 2 dias para voltarem juntos. A mulher nega e pede ajuda para conseguir um voo para hoje à noite. Eduardo vai até a casa de Sebastião procurar pela filha. Ele comenta que ligou para a filha, mas ela não atendeu, e diz que a última vez que falou com ela, ela estava se sentindo mal. O Valerro concorda e diz que ela estava se sentindo mal, mas ressalta que ela havia dito que iria procurar um médico caso continuasse assim. Eduardo pede para ele avisar caso saiba de alguma coisa, pois realmente está preocupado com ela. Bernardo entrega alguns presentes para Carlos em agradecimento ao que ele fez por ele e pela Marcela, mas confessa que acha que traiu ele de novo. Ele comenta que contou sobre a viagem e o restaurante que ele indicou para a família, e o noivo da irmã dele sabia exatamente como era o lugar. Carlos não liga muito para a situação e pergunta o que aconteceu. Bernardo revela que a irmã contou tudo para a mãe sobre a briga e sobre Marcela estar trabalhando no restaurante. Ele comenta que se justificou, dizendo que bateu nele. Carlos não demonstra nenhum incômodo e indaga se era só isso. Ele esclarece que, com o tempo, usará outros meios para se defender melhor e diz que Júlia precisa de um tempo para entender melhor. Leônidas comenta que conseguiu um voo para hoje à noite e diz que a diferença será de apenas $200. Danilo pergunta se ele pode pagar com o cartão dele e eles entregam o dinheiro para ele.
O agrônomo nega e diz que irá pagar. Gaivota recusa e afirma que irá pagar. Diana ressalta que ela fez o café ficar incrível e que esse será o bônus que ela irá pagar. Teresa questiona como vai pagar por tudo o que eles continuam fazendo por ela. Diana afirma que é só nunca se esquecer deles dois. Danilo diz para comprar logo a passagem antes que alguém compre. Gaivota se desculpa por ir embora e deixar tudo desse jeito. O homem se desculpa por ter ajudado Sebastião achando que era o certo. Teresa ressalta que tem certeza de que Valerro tinha boas intenções. Leônidas diz para ela ir fazendo as malas, pois só tem 2 horas para chegar no aeroporto. Diana chama a amiga e diz que irá ajudá-la. Sebastião se arruma para ir ao encontro da amada. Paixão de mulher. Carlos pergunta mais detalhes sobre a viagem. Bernardo comenta que o lugar que ele recomendou é lindo e conta que sentiu muito a falta dele lá. O homem frisa que fica feliz em saber disso. O Valerro confessa que o que a mãe pensa ainda afeta bastante ele. Carlos ressalta que nem todos escolhem o que querem ser na vida e conta que até tentou namorar algumas mulheres devido à pressão da família, mas frisa que não funcionou. Ele enfatiza que precisa ver se Júlia é o problema ou se é apenas uma desculpa que ele usa para não assumir responsabilidades. Lemarcos pede para a namorada atender o telefone para ele. Marcela atende e logo passa para o namorado. O homem conversa com a mãe e diz que irá falar com o rapaz. Marcela indaga o que aconteceu. Lemarcus inventa que o pessoal está contente com a notícia da bomba d'água. O Valerro se desculpa por ter sido egoísta. Paula chega em casa e mostra uma roupa que comprou para o namorado. Martim prova a roupa e comenta que o tecido é inglês. Ele elogia e agradece pelo presente. A mulher questiona o motivo dele ainda estar trabalhando. Martim conta que é o horário em que abre a Bolsa da Europa e comenta sobre um investimento. Ele sugere que ela invista no factoring e explica como funciona. A mulher frisa que confia nele. Lucrécia recebe o marido com um beijo. Ivan mostra o colar que comprou para a esposa. A mulher fica fascinada pela joia. Danilo e a esposa se despedem de Gaivota. Teresa pede para o casal não contar nada sobre a volta dela para a Colômbia. Diana e o marido prometem. Ela diz para a amiga não perder o contato e faz com que ela prometa realizar seus sonhos. Gaivota promete e dá um abraço caloroso na amiga. Ela faz o mesmo com Danilo e vai embora. O casal chora com a partida dela. Com o bar lotado, Marcela acaba servindo algumas mesas. Lemarcus manda uma mensagem para o irmão dizendo que irá pagar ao vereador e pede para ele dar um prazo de 3 meses para poder quitar todo o valor. Ivan conta à esposa que convidou o irmão para cuidar do café especial. Lucrécia frisa que é uma atitude linda dele. O Valerro conta que Sebastião disse que iria ver primeiro com Gaivota e comenta que eles devem ter voltado. Ele frisa que não está tão preocupado, pois Lúcia é ambiciosa, diferente de Gaivota, e afirma que sonha com ela entrando em casa anunciando estar grávida. Lucrécia conta que irá ao ginecologista amanhã. Sebastião vai até o café à procura de Gaivota. Diana revela que a mulher pediu demissão e não sabe para onde ela foi. Danilo conta que ela só arrumou as malas e foi embora. O Valerro frisa que ela deve ter desistido. Diana conta que ela deixou um recado dizendo para não procurarem mais por ela, pois foi para longe de todos para recomeçar uma nova vida. Danilo lamenta o ocorrido e diz que Sebastião precisa respeitar a decisão dela. O Valerro duvida do que eles falaram e diz que pode ser mentira novamente. Diana afirma que a conversa termina ali e diz que tem muita coisa para fazer. Sebastião vai embora do local. Lemarcus serve algumas mesas. Marcela leva uma bebida para o irmão e pergunta se ele está bem. Bernardo revela que Paula contou para a mãe sobre Carlos ser gay e sobre tudo o que aconteceu. Marcela frisa que a mãe é o menor dos problemas e diz que se importa com ele por não aceitar o que sente. Ela diz para ele reagir, caso contrário, vai perder Carlos. Bernardo conta que estava pensando mesmo e confessa que não quer perder a chance de continuar conhecendo Carlos, mas frisa que a mãe não merece que ele continue mentindo. Marcela ressalta que a mãe não irá aceitar isso nunca, e principalmente agora que Paula é o exemplo. Ela frisa que agora não é o momento certo para isso. O homem indaga se ela acha que a mãe vai deixar de falar com ele. A mulher confirma, mas ressalta que isso logo deve passar e diz que ele só precisa ver o local adequado. Gaivota, no aeroporto, passa pela imigração para ir embora dos Estados Unidos. Ela começa a chorar enquanto anda pelo lugar. Sebastião fica aflito. Ele recebe uma ligação sobre Lúcia e diz que está chegando em 20 minutos.
Ivan olha alguns jatinhos na internet. Ele recebe mensagens de Márcia e inicia uma conversa quente com ela. O Valerro observa a casa antes de começar a conversar com ela. O celular dele começa a dar problema e ele começa a colocar o aparelho para cima para pegar sinal. Ele percebe a câmera de segurança. Sebastião visita a ex no hospital e pergunta o motivo dela estar em uma clínica de fertilidade. Lúcia revela que está grávida dele. O homem comenta que foi pego de surpresa. A mulher se desculpa com ele pelo que aconteceu. O Valerro frisa que ninguém tem culpa de nada. Lúcia afirma que não quer que ele pense que tem alguma obrigação com ela por isso. Sebastião enfatiza que tem obrigação com ela. Eduardo chega no local e demonstra preocupação. O Valerro fica surpreso por ele já saber. O mais velho se mostra indignado pelo Sebastião ter tratado Lúcia mal. O Valerro diz que irá falar com os médicos e se retira do quarto. Eduardo comenta com a filha que o plano vai dar certo. Lúcia confessa que se sente mal com isso. Sebastião anda pelo hospital preocupado. Paula comenta com a mãe que Martim ainda está trabalhando. Ela tenta falar algo para a mãe sobre Martim, mas Marcela chega. Júlia pergunta à filha se o Carlos com quem ela trabalha é o mesmo da confusão com Bernardo e da visita na fazenda. Marcela confirma. A matriarca comenta que, se ela tivesse pedido conselhos, não teria recomendado trabalhar lá. A mulher ironiza, agradecendo por não ter pedido conselho. Júlia confessa que a filha teria feito o que quisesse, como sempre. Paula volta a falar de Martim e pede para a mãe deixar o rapaz ficar na casa com elas. Júlia não gosta muito da ideia. Marcela rechaça, dizendo que, se Martim ficar, amanhã mesmo vai trazer Lemarcus. Paula nega e diz para não comparar os dois. Marcela ressalta que não é comparação e frisa que as duas são filhas e merecem tratamento igual. Martim chega na sala e comenta que chegou na hora errada. Marcela nega e diz que só estavam conversando, mas afirma que já está indo para o quarto. Ela se retira do local. Martim fala para a noiva fazer a transferência, pois está com o token aberto e, caso contrário, terão que fazer tudo novamente. Paula diz que resolverá tudo agora. Ela se retira da sala com o noivo. Ivan, nervoso, fala no telefone com Pablo Emílio e diz que devem estar investigando eles, e avisa para ir ao escritório vasculhar o local. Ele questiona a esposa se mais alguém entrou na casa. Lucrécia nega. O homem frisa que provavelmente foi Pablo Emílio ou Carlos Mário quando trouxe eles para casa. A mulher indaga onde ele vai. Ivan diz que precisa investigar isso. A loira afirma que não precisa fazer isso e revela que foi ela própria que fez. Sebastião liga para a irmã. Marcela, chocada, indaga se ele transou com Lúcia. O homem comenta que parece que sim. A mulher fica confusa e pergunta que tipo de resposta é essa. O Valerro relata que não lembra. Marcela questiona se Lúcia o drogou. Sebastião conta que estava jantando e tomando vinho e depois não se lembra de mais nada. A mulher frisa que Lúcia é maldosa e provavelmente armou tudo isso para ele cair, e diz que, se o filho for dele, terá que assumir. O Valerro afirma que irá assumir e diz que jamais faria diferente. Marcela enfatiza que isso não significa que ele tem que casar com Lúcia e pergunta pela gaivota, se ela já sabe. Sebastião nega e conta que a mulher foi embora e provavelmente desistiu dele. A mulher frisa que foi melhor e diz que seria terrível ele contar isso para a gaivota, pois assim ela odiaria 1000 vezes. Ivan, furioso, questiona se a esposa achava que ele levaria uma mulher para o apartamento. Lucrécia pede perdão pelo que fez. O homem fica incrédulo pelo que ela fez e indaga se ela grampeou o celular dele ou algo mais. A mulher implora para que ele não fale assim. O Valerro grita com ela, questionando como ela quer que ele fale. A loira, chorando, conta que foi a única solução que achou para descobrir, pois ele sempre arruma um jeito de deixá-la insegura. Ivan afirma que isso é doentio e não é normal. Lucrécia frisa que ele dava diversos indícios de que tinha outra mulher. O homem ressalta que ela havia dito que largaria ele se ficasse com outra mulher e indaga qual é o problema. Ele afirma que ela está agindo como uma louca. Lucrécia nega e frisa que ele está agindo como um louco, exigindo que ela engravide por causa da herança. Ivan afirma que ela já está querendo mudar de assunto e enfatiza que sempre tentou fazê-la feliz. Ele frisa que acabou de comprar uma casa para ela e questiona o que mais ela quer. A mulher afirma que não sabe mais o que fazer além de pedir desculpas. Ivan enfatiza que é por causa dessas besteiras na cabeça dela que ela não consegue engravidar. Lucrécia nega e revela que colocou um DIU. Ivan fica furioso e diz que ela está acusando ele de querer acabar com o casamento. A mulher confirma e diz que,
Se a condição de dar certo for engravidar logo após o casamento, prefere se separar. O Valerro enfatiza que ela acabou com tudo isso e diz que não faz ideia com que mulher se casou. Ele frisa que ela é uma louca. Maracuxa conta ao patrão que pretende abrir uma barraca de arepas na cidade com Carmela. Aurélio autoriza ela. A venezuelana pede para sair mais cedo hoje. O homem permite e a mulher comemora. Margarida chega e fica um pouco enciumada. Sebastião chega em casa com Lúcia e tenta fazer com que ela fique à vontade. A mulher conta que está com desejo de tomar milkshake de chocolate. O Valerro diz que irá providenciar para ela. A loira sorri vitoriosa. Marcela arruma a cozinha. Lemarco chega e a agarra pelas costas. Ele pergunta como ela está. A mulher conta que está com alguns problemas em casa e diz que não está dormindo bem sem ele. O homem frisa que também sente muita falta dela e começa a beijar o pescoço dela. Ivan conversa com Márcia por mensagem. Lucrécia chega na sala e o homem disfarça. Ela pede para conversar, mas o Valerro se faz de difícil. Marcela recebe a ligação do cunhado. Ela pergunta pela bomba d'água e se está dando certo. O homem conta que está indo bem e comenta sobre a fortuna que o vereador cobrou pela obra. Ele frisa que foi por isso que ligou para ela e afirma que a vizinhança toda está esperando por Lemarcos. A Valerro avisa que o namorado não está, mas assim que chegar, irá avisar a ele. Lucrécia liga para a amiga e conta sobre o que aconteceu. Lúcia frisa que foi Ivan quem a obrigou a fazer tudo isso. A loira concorda, mas afirma que está se sentindo uma idiota, pois não encontrou nada. Lúcia lamenta e revela para a amiga que está grávida. Lucrécia fica em choque e diz que está feliz pela notícia. A nova-iorquina pede para ela não contar a ninguém, pois quer contar para Júlia pessoalmente. Lucrécia indaga se Sebastião já sabe. Lúcia confirma e frisa que, se isso aconteceu, é porque é o melhor para eles dois. Maracuxa e Carmela começam a preparar as arepas. A mais velha comenta que está com muita saudade da filha e diz que espera que ela não fique por lá. Lemarcos volta à cozinha. Marcela comenta que o irmão dele ligou. O homem tenta inventar alguma história. A mulher frisa que já sabe da verdade e diz para ele parar de mentir. Sebastião comenta com a ex que irá contratar uma enfermeira para cuidar dela. Lúcia afirma que não está morrendo e diz que está apenas grávida. O Valerro concorda, mas ressalta que se sentiria melhor sabendo que tem alguém com ela o tempo todo. A mulher pergunta por ele. O homem frisa que não tem nada contra ela ou o bebê, mas ressalta que precisa de espaço para pensar em tudo. Lúcia comenta que pensava que ele iria apoiá-la. O Valerro rechaça e diz que está apoiando, e por isso quer que ela fique no apartamento dele, pois precisa esclarecer bem as coisas. A mulher ressalta que pensava que, com a chegada do bebê, as coisas iriam mudar entre eles, e por isso ele a trouxe para a casa dele. Sebastião afirma que a trouxe para ela ficar bem e cuidar dela e questiona se ela preferia ficar na casa da amiga sem elevador. A loira questiona se isso tudo é por causa de Gaivota e indaga se ele gosta mais dela do que do próprio filho. O homem enfatiza que tem certeza de que irá amar o filho mais do que tudo no mundo. Lúcia pergunta se ele vai fazer o mesmo por ela. O Valerro comenta que gosta dela, mas ressalta que são só amigos. Gaivota volta para a cidade no ônibus e relembra a conversa que teve com Lúcia. Ela pede ao motorista para parar o ônibus, pois precisa vomitar. Lúcia afirma que gosta dele e queria que eles reatassem, e poderiam dar uma família para o bebê. Sebastião frisa que irão dar uma família para o bebê e diz que eles serão uma família e sempre estarão juntos do filho. Ele ressalta que uma família não se baseia em casamento. Lúcia questiona se estariam juntos se Gaivota não tivesse aparecido em Nova York. O homem frisa que não sabe. A mulher dramatiza e diz que o médico falou que ela precisa, nesse momento, de amor e paz, pois o bebê precisa da mãe e do pai. Sebastião afirma que estará presente e nada irá faltar para ela e para o bebê. Lúcia começa a chorar e conta que a primeira coisa que pensou foi em abortar quando descobriu que estava grávida. O homem questiona o motivo dela ter pensado nisso. A mulher afirma que tem medo de ter essa responsabilidade sozinha. O Valerro enfatiza que isso não vai acontecer, pois estará ao lado dela. Chorando copiosamente, Lúcia frisa que não será do jeito que ela quer. Ela vai até o quarto e começa a chorar mais ainda. A loira se recompõe e liga para Júlia para contar que está grávida. A matriarca fica contente com a notícia.